antes da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é imputado onde não há lei. Contudo, reinou a morte desde Adão até Moisés, até mesmo aqueles que não pecaram, a maneira da transgressão de Adão, a qual é figura que viria. Mas, com um dom, que não acontece como a transgressão, porque se pela transgressão de um só muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, abundaram em muitos. E com um dom não acontece como no caso daquele que pecou, porque certamente o juízo surgiu de um só pecado, resultando na condenação, mas o dom surgiu de muitas transgressões, resultando na justificação. Pois, se pela transgressão de um só a morte reinou por esse, muito mais reinarão em vida os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça por um só, que é Jesus Cristo. Assim, pois, como pela transgressão de um veio a condenação a todos os homens, da mesma maneira, pela justiça de um veio a todos os homens a justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Mas a lei se introduziu para que o pecado abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine por meio da justiça, para que a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse aqui é um bloco completo, os santos. Bloco do verso 12 até o verso 21, mas eu não vou falar do bloco, viu? Vou falar aqui da unificação dele todo, mostrar aqui os versos 12 e juntar aqui o verso 13. Que os irmãos já são familiarizados, com esse texto de Romanos capítulo 5, ele é subdividido, viu, em partes, e aqui fala entre o contraste entre Cristo e Adão, viu, que Paulo vai chamar de segundo Adão, se referindo a Cristo, os dois cabeças federais, santos. Então, Paulo aqui, santos, ele descortina aqui duas grandes, podemos dizer, verdades inquestionáveis para a Igreja de Cristo. Ele coloca o homem na condição de pecado, ou seja, onde a raça humana ela está completamente condenada diante de Deus. Não há onde escapar. E essa condição de pecado, que é um conjunto religioso que se refere à transgressão ou esta violação que é deliberada da lei divina. Quando o homem peca diante de Deus, ele está violando, quebrando esta lei divina. Então o homem já nasce propenso para quebrar a lei de Deus, irmãos. Essa condição está ligada intimamente pelo cordão santo, que eu coloquei aqui, umbilical de Adão. Essa permuta pecaminosa e maldita, ela foi transmitida para toda a raça humana. Todos foram afetados pelo poder do pecado original que foi transmitido de Adão. Então, essa foi a primeira proposição que Paulo ele apresenta aqui, que o homem de fato está nessas condições. A segunda, que mesmo os judeus, sendo portadores especiais dos oráculos de Deus, também carregam essa mancha autoritativa do pecado. Quando os judeus acreditavam que eles não eram portadores, que eles eram justos diante de Deus, aí Paulo desconstrói a teologia de que eles também estão, de fato, sobrecarregados pela autoridade do pecado, ou seja, são escravos também do pecado, santos. Assim, são todos pecadores carecidos da graça de Deus. No âmbito moral, irmãos, no plano temporal,
não existe uma criatura que respire, que vive debaixo dessa atmosfera que não seja pecaminosa. As aves, a fauna e a flora também sofrem pressão do pecado. Não foi só os homens, não. Todos foram afetados pela instrumentalidade do pecado, queridos. Assim, o senso como um resultado cósmico, onde se encontra uma raça caída em pecados contra a lei de Deus. Então, não há um ser moral que possa dizer assim, que escape da condenação de Deus. Deus, ele desceu o braço de ferro, de fato, da humanidade. Ele está dizendo que toda a raça humana, não existe uma sequer, mas todas elas encontram-se debaixo da autoridade do pecado. O pecado é uma coisa muito violenta e fortíssima. Se a humanidade pudesse contemplar o pecado, eles não pecariam, santos. Se eles conseguissem visionar o pecado, eles não queriam intimidade com o pecado. Se eles conseguissem enxergar na plenitude do pecado, nós não pecaríamos. Mas a raça humana, ela se deleita com o pecado, irmãos. Porque o pecado agora reside dentro de cada um da raça humana. Então não tem mais como poder parar. É como um vício. Não para mais, pô. Porque é parte inerente do homem, ou seja, faz parte dele o pecado. Adão não foi formado dessa forma, mas nós, depois da queda, agora inerentemente o pecado está em nós. Então, Paulo quer dizer que esse foi o resultado que aconteceu com a raça humana. Então, o apóstolo Paulo não se afasta da ideia judaica comum sobre a entrada do pecado no mundo, que através de um único homem, ou seja, de Adão, ele abre as portas para que o pecado possa entrar. Então, juntamente com a ideia paralela de tal pecado, produziu a mortalidade entre todos os seres humanos. Então, hoje o homem, é impossível dizer que ele não vai conhecer a morte. Todos os homens vão conhecer a morte. Não tem para onde correrem. Pois supõe-se que até então, embora o homem físico e o homem fosse imortal, o homem não é imortal, santos. Poderíamos dizer o seguinte, que no Éden, se Adão não caísse em pecados, Adão poderia beber da imortalidade, mas não é possível mais hoje, irmãos. Hoje, todos nós vamos provar da morte, viu? Todos nós vamos provar do sabor que a morte tem, viu? É inevitável que o homem ele possa fugir desse caminho, viu? Deus sentenciou, irmão. Certamente morrerás, Deus disse para Adão. Então Deus, ele não volta a palavra dele para trás, não, santos. Ele não tem como retroceder com a palavra dele. Pode ser a pessoa que Deus mais a ame nesse mundo, mas Deus vai matar ela no final das contas, pô. Porque a palavra dele não volta atrás. O resultado da queda foi esse, que o homem iria entrar no estado de mortificação. Agora ele aborda especificamente os princípios da morte e da vida. Você vê que o capítulo 5 está fazendo contrastes entre dois Adãos, um que traz morte e o outro que traz vida. Então esses dois é Adão de fato e Cristo, irmãos. Conforme esses são os representados pelos dois cabeças federais da raça humana. É os dois patronos da raça humana. Adão representando o lado caído e Cristo mostrando o lado dos homens levantados em Deus. Então, esses dois contrastes estão aqui no capítulo 5. A epístola também quer mostrar aos judeus que isto é uma realidade. Enquanto eles rejeitavam Cristo, os gentios aceitavam a Cristo, mostrando que se não for pela instrumentalidade de Cristo, os homens são mergulhados em trevas para sempre, irmãos. Então Paulo fala do contraste entre esses dois personagens. Aí eu tenho que entender o que é isso que ele fala aqui no capítulo 5. Enquanto ele fala que um só traz desgraça, ele conta que o outro traz bênção. Enquanto ele diz que um só é morte, ele diz que o outro é vida. Ele quer fazer esse contraste que é um paralelo também que existe entre Cristo e Moisés. Moisés sendo o representante do Antigo Testamento. Moisés, como podemos dizer, com um ministério irônico entre os sacerdotes. Ele disse que esse sacerdote humano, ele era temporal.
não era perfeito, ele tinha que entrar todos os anos para oferecer sacrifício, mas diz que Jesus entrou uma única vez no Santo dos Santos e ofereceu sacrifício para sempre. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que o sacrifício de Cristo, ele é perfeito, totalmente perfeito. Os pontos aqui são feitos da seguinte forma: Adão, os homens são feitos mortos em pecados, condenados, e em Cristo os homens são feitos justificados e salvos. Quando Paulo abre a argumentação aqui no versos 12, santos, com a expressão portanto, ele quer mostrar na sua defesa dos versos seguintes. Toda vez que essa palavrinha ela aparece, portanto, irmãos, ele quer lembrar daquilo que ele falou anteriormente. Toda vez que o apóstolo fala isso, ele quer trazer à tona a argumentação anterior para se juntar com a argumentação agora que ele vai dizer. Por isso que ele está recordando, olha lá, portanto, ele está dizendo o que aconteceu lá atrás, eu vou tentar agora descortinar isso para vocês, e ele começa a dizer, o primeiro ponto, que Adão, como um transferidor do pecado para a raça humana, santos. Então, portanto, por um homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa palavrinha, portanto, ela está ligada a Cristo e Adão. No que foi dito anteriormente, observa aqui no versículo 11, o que foi dito assim. Paulo diz que a reconciliação nos é dada através de uma pessoa, a saber, Jesus Cristo, irmão. E quanto que Adão, ele não traz salvação, ele está dizendo, mas houve um remédio para curar essa doença. Tem pessoas que pensam assim, irmãos, que Deus falhou em Adão, que Adão cai e ele não quer chamar que Deus é culpado, né? Aí Deus tem muitos advogados, né? Precisa de advogados, Deus. Aí diz que Deus agora remediou o erro que foi Adão. Ele não diz que o erro é de Deus, ele diz que o erro é de Adão. Que Adão cai, aí Deus agora vai ajudar a raça humana a consertar o erro de Adão com Cristo. Tem nada a ver com erros, irmãos. Nada a ver com erros. Não existe erros em Deus, irmãos. O mundo pode parecer caótico, mas não é caótico, irmãos. Como é que um Deus organizado, o mundo subsiste no mundo desorganizado, socialmente falando, irmãos? Moralmente falando, parece que é verdade, mas não é verdade, irmão. O mundo não está desorganizado, irmãos. O mundo não está bagunçado, irmãos. O mundo está do jeito que Deus quer. Essa é a forma que ele prescreveu. Aparentemente está desorganizado. Eu sei que o pecado, ele desculhamou o homem, mas ele está da forma que está dentro dos decretos de Deus. Isso deveria acontecer, santos. Então, quando Paulo trata no capítulo 5, ele vai falar de uma ordem cósmica que está estabelecida no mundo, que nós não compreendemos isso não, irmãos. Então, Paulo faz uma comparação para poder explicar como a salvação veio através dessa pessoa chamada Jesus Cristo. E por ele mostrar que esses benefícios trazidos por Adão foi apenas morte, e os benefícios de Cristo é vida. Então Deus sarou o problema criado por Adão. Então, portanto, do início do versos 12, significa que Adão, com todos os homens, eles morreram, e Cristo traz salvação para todos os seus eleitos. Mas não houve aqui, irmãos, uma tentativa de conserto da parte de Deus. Não há conserto da parte de Deus, irmãos. Não tem como eu acreditar que Deus, ele falhou lá atrás e agora está remediando depois da queda de Adão. Como se Deus não soubesse que Adão iria cair. No conceito arminiano, com a palavra presciência, irmãos, a etimologia da palavra diz o seguinte, que a palavra presciência significa um conhecimento exaustivo, que a palavra prognosco no grego diz que é um conhecimento exaustivo que Deus tem. De que esfera? De duas esferas, irmãos. Deus trabalha com duas esferas, nós trabalhamos com uma esfera. E qual é a esfera que nós trabalhamos? Nós estamos numa camada chamada temporal, que é movida por uma palavra chamada kairos e cronos.
Aqui embaixo tem tempo, o tempo rege a terra. É um tempo de 24 horas, é meses e anos, e eras, séculos, milênios. Isso é o tempo que está aqui abaixo. Mas Deus não trabalha com essas coisas, irmãos. Deus é atemporal. É por isso que a presciência de Deus coloca ele nesse patamar. Ele está fora do tempo. Ele pode estar ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Ele controla o tempo. Então fica fácil para uma pessoa que é atemporal de saber o futuro. Vamos fazer aqui um prognóstico do que vai acontecer aqui a 1000 anos. Nós precisamos de um cartomante, precisamos de bruxos para fazer isso, precisamos de profetas para revelar o futuro, isso tudo no âmbito moral. Deus não precisa de oráculos. Deus, ele é o oráculo, meu irmão, porque ele sabe do futuro. Não é porque ele está vendo o futuro, irmãos. Deus não vê coisa nenhuma. Deus não consegue ver nada, porque Deus é o futuro. Ele estabelece o que vai acontecer no futuro. Não é por isso que ele sabe? Não é porque ele está vendo, não. Se você diz que é dessa forma, a cosmovisão é dessa forma, que Deus vê o futuro, irmãos, é como se você estivesse limitando a Deus. A história consegue ser desenvolvida fora de Deus. É impossível isso, meu irmão. Isso, eu não consigo entrar na minha mente uma história que se move fora de Deus. Eu não acredito nisso, não. Não tem como não. A história é movida por Deus. É isso que o concurso de Deus mostra. A história, ela está intrinsecada dentro de Deus. Ela move-se por causa de Deus. Ela não é independente, irmão. O pastor Sproul, falecido, disse que em uma das suas pregações, ele disse que não existe uma molécula que esteja correndo solta no universo sem o controle de Deus, irmão. Essa molécula só corre porque Deus está, manipulando ela. Todo o cosmos é manipulado por Deus. Não existe mãe natureza, existe o pai da natureza. Mãe natureza não existe não, meu irmão. O que é que a humanidade diz? Que existe a mãe natureza, que a mãe natureza ela reage contra os pecados da raça humana. Sabe por que a natureza está agredindo o homem? É porque a mãe natureza faz isso, por causa de você que é pecaminoso. Não é mãe natureza não, filho. É o pai natureza. O pai da natureza, o pai da criação é que faz isso. Mas a natureza por si própria, ela não consegue fazer isso não, irmãos. Então, nós observamos aqui que Deus, ele proporcionou em Cristo essas realidades. A penetração amartiológica, irmão, na esfera do mundo é um problema que tem que ser resolvido até hoje. Por quê, irmãos? Porque a coisa não é clara, a coisa não está clara. Hoje foi o assunto da escola dominical, todo dia a gente falando aqui sobre essas partes aqui. Não é clara, não tem uma coisa visível, extensa dentro das Escrituras. Deus, ele fez isso, limitou o assunto. É quando ele limita, irmãos, nós não podemos avançar. João Calvino disse o seguinte com relação a essas coisas. Se a coisa não está clara nas Escrituras, nós, submissos a ela, não podemos taxar como doutrina. O que ele quer dizer? Se o assunto é exposto e não tem base bíblica suficiente, que é a base da Escritura, eu não posso tratar aquilo como doutrina na igreja. Eu não posso especular um campo que eu não fui convidado para entrar, meu irmão. Como se alguém me perguntasse, o que tem após essa parede aqui? Eu não consigo enxergar porque está após a parede. Eu não vou arriscar dizer o que tem se eu não consigo enxergar. A teologia, irmão, sistemática, é uma bênção de Deus. O grande problema da teologia sistemática é que as pessoas querem se colocar no lugar de Deus e querem trazer coisas que ele não consegue enxergar, irmãos. Clécio, quando me pergunta, Clécio, esse texto quer dizer o quê? O tema quer dizer o quê? Olha, irmão, eu não sei te dizer, porque não tem nada escrito. Mas tu é teólogo, né? Tu não consegue dar um chute, não. Não, quem dá chute é jogador. Eu não consigo dar chute. Eu consigo trazer uma iluminação na revelação, mas entendam, se não há revelação, não tem como dar explicação, queridos. Se não tem como penetrar no texto, eu não posso taxar aquilo como doutrina. É esse o problema do pecado, irmãos. A igreja conhece pecado Adão para frente, pós-Adão, pré-Adão não. Então, a gente não conhece o que aconteceu nos bastidores entre Deus e o diabo
Não conhecemos, irmão. A coisa está oculta, a gente não conhece. Então, o pecado aqui, que nós reformados, muitas das vezes, ignoramos os fatos. E muitas das vezes misturamos pecado com outra palavra chamada de condição de pecado, irmãos. Na aula de teologia que eu dou, irmão, eu faço separação entre as duas palavras. Eu não posso misturar e dizer que é a mesma coisa. Condição de pecado é uma coisa e pecado é outra. Então eu coloquei aqui que primeiro precisamos etimologicamente o conceito de pecado biblicamente, santos. Tem uma palavra amártia, é uma palavra grega que tem uma ramificação violenta, não é uma coisa só. Você vai encontrar de Caio Suné, vai encontrar de Caios, vai encontrar Avon, vai encontrar a palavra amartano, são palavras derivadas do grego que quer dizer pecados. Agora, pecados não é simplesmente dizer, como no grego diz, errar o alvo. Não. O alvo que é errado é quando eu estou observando para um ponto. Naquele ponto ele diz que é daquela forma. Se eu não estou de conformidade com aquele ponto, eu errei o alvo daquele autor. O autor, nesse caso aqui, quem é? É Deus. Então, nós erramos o alvo de Deus quando estamos em contrariedade contra o padrão moral de Deus, santos. Então, isso é pecado. Isso é uma coisa mais rasa possível. Então, eu coloquei aqui pecado como uma transgressão, a definição etimológica, eu vou na minha. É uma transgressão deliberada, consciente, racional e voluntária das quebras das leis morais de Deus. Então, quando o homem transgride a lei conscientemente, então ele está cometendo uma amártia. Então, isso para mim é pecado, uma definição de pecado. Então, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que este parâmetro aqui é pecado. A palavra grega chamada anomia significa ilegalidade, que também é uma palavra grega. Então, quando eu começo a observar estas palavras e faço juntamente, então uma definição de pecado não pode ser uma coisa simplesmente dessa forma que eu estou te dizendo. Ela é muito mais agressiva ainda. Então, os apóstolos, quando olharam a palavra pecado, cada um pode ter definido de uma forma diferente. João disse que pecado é a transgressão da lei. Ele enxergou dessa forma, e não está errado, ele está correto. Eu já defino pecado diferente. Eu acredito mais que é transgressão, ela é deliberada, porque, irmãos, porque ele está intrínsecamente dentro do homem, ela é consciente, é racional e voluntária, porque o homem peca, porque ele tem prazer em estar pecando de fato. Então, estes fatores, quando eu olho para a palavra adikia, no grego, que é injustiça, o homem sempre pratica atos de injustiça contra Deus. Agora, ele faz isso livremente, irmão. Ele não faz isso forçadamente, mas ele faz isso livremente por causa da atuação do pecado. Então, a palavra no seu lado etimológico, ela leva para essas derivações aqui do grego. Se você pegar o manual grego, irmãos, a corrente é violenta. Os textos são muito agressivos, falando sobre o pecado. Então, o pecado não é apenas isso, errar o alvo, como o grego quer dizer. É muito mais do que isso. Porque se eu pego as derivações gregas, os verbos, vocês vão ver que a coisa é mais agressiva do que nós possamos imaginar. Mas isso aqui é apenas definição de pecado, só a definição. Então, não podemos mesclar as duas coisas aqui. São, assim, completamente diferentes uma da outra. Os nossos irmãos reformados no período moderno, no período reformado e no período clássico, o que é que eles fizeram? Não tanto no período moderno, mas no período reformado e no período clássico, eles mesclavam conceitos. Se você não entendesse o pano de fundo, você não entendia o que eles estavam falando. Eles usavam muito palavras intercambiáveis para dizer que duas coisas é uma. Quando eu digo assim, o texto quando fala assim, Santos, Paulo de Mileto mandou chamar os presbíteros para terem uma conversa. O texto está dizendo, presbíteros. No decorrer da conversa, Paulo disse, e aos bispos diz assim, assim, assim. Espera aí, eles são presbíteros ou são bispos? Porque são palavras intercambiáveis. São palavras diferentes, mas tratando com a mesma pessoa, Santos. Se for assim, não tem problema não. Mas se eles entenderam que conversão é uma coisa e novo nascimento é outra, aliás, são as mesmas coisas, então a coisa ficou feia, porque não são, santos. Conversão é produto do novo nascimento. Conversão
ela acontece depois, não é antes. Aí, quando eles iam tratar da sua doutrina, aí Berkhoff mostra muito isso, Charles Roger mostra muito isso, da Idade Moderna, Francis Schaeffer também fala sobre isso, muitos falam sobre isso, que existem palavras que são misturadas, que parecem a mesma coisa, mas não é. Conversão acontece depois do novo nascimento. Mas eles diziam o seguinte, quando ele falava de conversão, ele estava falando de novo nascimento. Quando eles falavam de novo nascimento, eles estavam falando da mesma coisa de conversão, e isso, na prática, não é verdade. Por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Porque eu estou dizendo aqui que pecado é uma coisa e condição de pecado é outra coisa, santos. Então, eles, muitas das vezes, eles faziam essa mistura. A condição de pecado é o estado que ele se encontra. Pecado é outra coisa, mas a condição de pecado é o estado que ele se encontra depois da queda, irmãos. Um quadro irreversível dele. Condição miserável que ele se encontra hoje. Mas o pecado é aquilo que ele pratica, o pecado ortoprático. Porque também tem outro tipo de pecado que é chamado pecado original. Você confronta uma pessoa e pergunta para ele o que é o pecado original. Ele vai dizer, é o primeiro pecado. Não é o primeiro pecado, irmão. Está relacionada ao primeiro pecado, mas não é o primeiro pecado. Pecado original é a condição, podemos dizer assim, em que o homem foi submetido. Ou seja, um exemplo prático, Adão e Eva pecaram. Como consequência desse pecado, Deus deu um brinde a ele. Qual foi o brinde que Deus deu a ele? Puniu eles, meu irmão, com morte. Esse é o resultado do pecado original. Não é a questão do primeiro pecado em si, mas o resultado que ele proporcionou, que foi desgraça para o casal federal e todos nós, irmãos. Então, Adão aqui, ele é o responsável pela entrada e o desenvolvimento do pecado na raça humana, irmãos. Assim, lemos e professamos isso durante há séculos. Quando eu escutei isso pela primeira vez, no seminário, o seminário não era reformado, era batista, mas também tinha muitos reformados na sala de aula, né? Quando você escuta isso, irmãos, que assim como o texto vai dizer, pelo pecado de Adão, a raça humana foi mergulhada em pecados. Todos nós pegamos esse dedo aqui e fazemos isso em Adão, ó. Culpamos Adão, pô, pelo pecado, pô. Porque isso é fácil de fazer, pô. O difícil é você mergulhar no texto e entender as pré-ocorrências que estavam acontecendo, irmão. Tem várias pré-ocorrências, pressupostos que estão ali acontecendo, mas você não consegue olhar, pô. Você consegue olhar para Adão e dizer assim, Adão, ele foi o portador externo do pecado. E é verdade, nesse caso é. Foi ele que desobedeceu mais Eva. Eles quebraram o princípio da lei e deixou o pecado penetrar, meus irmãos. Mas a pergunta é, santos, o pecado já existia antes ou não? O pecado já existia antes? O Adão, ele traz o pecado para a raça humana. Esse é um fato, irmãos. Ele trouxe o pecado. A grande problemática de Romanos 5 é dizer, a questão difícil de entender não é porque quem trouxe o pecado deixou de trazer o pecado. A questão do livro é quem formou o pecado, santos. Essa é a dificuldade, que ninguém quer colocar a mão para se queimar. Ninguém quer se queimar não, meu irmão. Aí, para darmos uma de piedosos, o que é que nós fazemos? Transferimos toda a culpa para Adão. O texto está dizendo, irmão, Adão foi o portador que caminhou com o pecado. Ele trouxe o pecado, santos. O texto está dizendo isso. Mas quem formou o pecado, o texto não está dizendo que foi Adão, não. O texto diz que Adão foi o portador do pecado. E é verdade. Foi ele que conduziu o pecado para a raça humana. Essa é a grande dificuldade que as pessoas que estudam teologia têm a maior dificuldade de falar, meu irmão. Tem a maior dificuldade. Por quê? Tem a maior dificuldade porque tem medo de falar do assunto, tem temor para não ferir Deus. O problema é Deus, pô. O problema não é Adão, não. O problema não é o pecado, o problema é Deus, que as pessoas têm medo de ferir Deus, têm medo de entrar num caminho para não se machucar com Deus, irmãos. Mas a teologia sistemática, que está dizendo para vocês, ela não tem propriedade para esclarecer isso.
quem esclarece, irmão, não é a teologia sistemática, não. Quem esclarece é a teologia bíblica, o papel dela é esse. Então, não conseguimos enxergar com exatidão os atos pré-existentes do Éden, porque quando a Bíblia narra o Gênesis, irmão, ele já diz assim, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, daqui para frente, não tem para trás não, meu irmão. Não existe pré-ocorrências. Não é por isso que é difícil tratar do assunto, irmão. É muito complicado, porque as ocorrências pré-existentes não existem. O que existe é fagulhos, muito poucos. Não tem pré-ocorrências. Então, quando pega o texto feito esse de Romanos 5, então eu não posso dar uma coisa para Adão que ele não fez, meu irmão. Adão não criou assim o pecado, não, irmãos. Ele abriu as portas para o pecado penetrar. A pré-ocorrência, eu queria ver a pré-ocorrência, o que aconteceu no Éden, para eu dar um checkmate final. Mas Adão ali, ele foi o portador. Veja como o texto diz. E por ele, o pecado entrou no mundo, santos. Todas as coisas que existem no mundo, santos, pode acertar, isso é verdadeiro. Todas as coisas que existem no mundo têm um Criador nessa coisa. Nenhuma coisa, nenhuma molécula, nenhuma célula que existe hoje no mundo, ela não pode subsistir por si própria. Há alguma coisa ou alguém tem que formá-la. Tem que criar essa coisa. Se Adão era santo, como o texto diz que era, como é que um homem santo, ele conseguiu produzir uma máquina miserável feito essa? Ele conseguiu criar o pecado, meu irmão. Impossível isso de ser verdade. Ele pode ter caído na transgressão, mas formador do pecado, Adão não pode ter sido, não, meu irmão. É impossível um ser santo feito Adão, uma mente santa, criar pecados. Não, irmão. É uma coisa anterior a Adão. Aí está certo, é uma coisa anterior a Adão. Adão é vítima, meu irmão. Adão foi vítima do pecado, mas transgrediu, viu? É culpado, merece, porque ele caiu na transgressão. Mas a coisa é muito mais pré-existente do que aquilo que a gente consegue enxergar. Então, por que conhecemos o pecado através de Adão para frente apenas, não para trás? Então, quando estudamos a parte teológica e a parte filosófica a respeito desses fatos, podemos, através do ensino a respeito do concurso de Deus, irmãos, entender algumas coisas. Eu ia até trazer, mas acabei esquecendo de estar no teu pendrive. Passou. Vocês entendem concurso de Deus? Quem aqui nunca estudou sobre isso? Estudou sobre providência de Deus? Quem já estudou sobre isso? Já estudaram sobre decretos de Deus? Essas três coisas agem, irmãos, em Deus. Deus pega essas três ferramentas e faz com que ela flua no universo. Não tem como fugir dessas coisas, não. Atos providenciais de Deus. Vai estudar? Estuda sobre os decretos de Deus, aquilo que ele afirma ser a lei, vai fluir, mas essas coisas. Não tem para onde correr, não, queridos. E o concurso de Deus é aquilo que foi pré-estabelecido atrás. Existem as duas correntes do concurso de Deus. Prévia e a secundária, irmãos. A prévia significa que é Deus. Previamente, as duas correntes é assim que funciona. Previamente, Deus estabelece tudo quanto ocorre, enquanto as partes secundárias, que somos nós, somos afetados pela prévia de Deus. A parte secundária, que somos nós, não agimos fora da parte prévia de Deus, mas a parte prévia, que é Deus, ela está infiltrada nas partes secundárias. As partes secundárias não fogem da prévia, mas a prévia pega todas as partes secundárias e faz a vontade da prévia, que é o próprio Deus, irmãos. E não conseguimos fugir dessa realidade. O homem não pode fugir dessa realidade. Então, os textos mostram gravemente que Deus, na sua soberania, consegue fundir o mundo cósmico, o mundo moral e o mundo espiritual, onde está anjos e o mundo espiritual dele. Tudo isso já está dentro do cronômetro de Deus. Não tem nada fora, não. É porque nós somos limitados à coisa. A gente não consegue enxergar isso, não. Porque também Deus, ele não deixou nada escrito, meu irmão. Agora, como podemos fazer o link, irmãos, entre soberania de Deus e entre as partes morais aqui do mundo? Como podemos fazer isso? Deus diz, eu quero dessa coisa, e o homem pode dizer que eu sou um homem livre,
em certo aspecto ele é livre. E como podemos juntar essas duas coisas aqui? Como é que eu poder linkar, dizer assim, é por causa disso, porque não foi revelado, Santos. Não foi revelado isso. Falta uma parte aqui para completar os dois lados, porque estão separados. Para nós está separado, mas para Deus não, Santos. Então, nós não conseguimos ver essas coisas. Então, a roleta do concurso de Deus gira em torno desses dois pressupostos, que são a causa prévia e a causa secundária, Santos. Não tem como fugir disso, não. Isso é um assunto perturbador para um homem que é piedoso. Porque ele sabe que é verdade, mas não sabe dizer assim, explicar como é que isso acontece na prática. Eu não consigo explicar isso direito, não, porque ele não deixou isso escrito. Não deixou como seria juntar a causa prévia com a causa secundária, que somos nós. Ele não deixou isso. Então, ele diz que, provocando que todos os tipos de movimentos que redundem naquilo que é a causa prévia, que ela deseja. O que Deus quer, irmão, a coisa vai fluir. Não tem para onde correr, não, Santos. Não tem para onde correr. Então, para os ouvintes que não têm muita intimidade com os termos causa prévia e causa secundária, esses termos não estão dentro das Escrituras, irmãos. Não estão dentro das Escrituras. Isso é termos teológicos. Quando eu falo de causa prévia, eu estou dizendo que prévia é Deus. E quando eu falo de causa secundária, eu estou dizendo que é a raça humana. E os dois estão unidos, viu? Os dois estão unidos no mesmo propósito. Não tem um correndo para um lado e o outro correndo para o outro, não, viu? Os dois estão unidos. Então, nesses termos aqui, isto é uma verdade. O capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster, ele diz assim, irmãos: nos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comerem do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir. Isso é a confissão que está falando, não é a Escritura não, viu? Foi Deus servido permitir este pecado deles. Se aqui tivesse um ponto final, ia ser bronca, irmão. Aí ele dá uma pausa, que ele coloca uma vírgula e continua. Havendo determinado, ordená-lo para a sua própria glória, irmãos. O que é que nós entendemos, podemos entender sobre isso, irmãos? Que tudo que Deus faz, Ele não pensa em nós. Não, nós não. Tudo que Deus faz, Ele pensa exclusivamente nele e para a sua própria glória. Quando nasce uma pessoa, irmãos, é para a glória de Deus. Quando Deus mata uma pessoa, tira a vida dela, é para a glória dele. Quando uma pessoa cai em desgraça, que não é para a morte, é para a glória dele. Quando uma pessoa sai do estado de miséria, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Ele diz, olha, quer comamos, quer bebamos, que façai para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, santos. Então, nesse aspecto, a confissão diz que Deus, servido a permitir este pecado deles. Mas o texto continua dizendo da confissão, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória, santos. Satanás é o ser usado, irmãos, usado para realizar o planejamento executivo da causa prévia de Deus. Não tem para onde correr disso, não. Pega os textos da Escritura e vê a causa prévia agindo com o diabo, Satanás. Deus usa os meios necessários para chegar ao seu determinado fim. Isso é concurso de Deus. Isto é o que Deus faz. Quando a expressão diz que foi Deus servido permitir este pecado deles, ou seja, o ato de permitir, irmãos, existe de fato, mas o ato de permitir está incluso dentro dos decretos de Deus. Até o ato de permitir está incluso dentro dos decretos de Deus. Então, nada está solto, meu irmão. Tudo está ligado nele. Nada está solto, não, santos. Nada está solto. O problema nosso é o seguinte, é porque se eu continuar avançando com esse pensamento aqui, se eu conseguir chegar até onde o pensamento for, Deus vai ser atingido, pô. Não tem como tirar Deus, não. Deus vai ser atingido de todas as formas. Vai ser atingido. Se continuar nesse clima, dizer assim,
Causa prévia, Deus. Deus controla os meios necessários das suas criaturas, que são as secundárias. Onde é que vai parar isso, meu irmão? O link não tem, para linkar as duas coisas. Não tem, ele não deixou, não. Mas sabemos que ele decreta e sabemos que a criatura tem uma vontade livre para fazer certas coisas. Mas a confissão também, ela não foge do ramo e diz que todas as coisas são determinadas por ele. E sem ele essas coisas não conseguem fluir. Então, quando essa expressão diz que Deus foi servido permitir, a gente observa que os decretos aqui estão ativos. Deus, na minha concepção, irmãos, Deus não é o autor do pecado, santos. Eu não vejo Deus como o autor do pecado adâmico, mas ele colocou este pecado dentro dos seus decretos, santos. Isso aí eu consigo enxergar. Consigo enxergar isso daí. Deus não é autor do pecado, mas o pecado está dentro da área prévia de Deus. Eu consigo ver isso aqui. O pecado de Adão está na área prévia de Deus. É como assim, santos? Mais ou menos assim, humanamente falando. Adão e Eva e o diabo estão aqui. Deus não participa presencialmente da cena. Ele deixa a cena fluir. Deixa eles fluir. Deixa a coisa acontecer, irmãos. Que aquela coisa que iria acontecer, que aconteceu, não foi por acaso, que aquela desgraça que aconteceu serviu para glorificar a Deus. A área prévia de Deus diz o seguinte, santos, que a salvação, ela foi projetada antes dessa cena acontecer. Que Paulo vai usar um linguajar em Efésios, antes da fundação do mundo. A coisa fluiu. E o texto da confissão fala uma coisa bem interessante que a gente passa por cima. Ele diz assim, irmãos, eles pecaram ao comerem do fruto proibido, segundo o seu sábio e santo conselho. O que é o conselho de Deus, irmãos? Quando ele determina as coisas, essas coisas vão acontecer, santos. Na eternidade, não é no âmbito moral, que é aqui na terra, como os arminianos pensam. É como se Deus tivesse falhado, e para corrigir essa falha de Adão, Jesus vem. Jesus não veio corrigir nada, queridos. Jesus não veio corrigir falha de Adão, não, santos. Ele veio complementar aquilo. O Novo Testamento, o Novo não é a correção do Antigo Testamento. O Novo é o complemento do Antigo Testamento. Jesus, ele não veio tapar buraco de Adão, mas ele veio fazer o quê? Complementar aquilo que estava faltando. Se a salvação da igreja, santos, os projetos de Deus, eles não são feitos nessa atmosfera, ele é feito na eternidade. Aí Paulo cita isso categoricamente lá no livro de Efésios. Que eleitos segundo a presença de Deus Pai. Aí ele diz, a presença de Deus está lá funcionando. Aí quando chega em Efésios ele disse, antes da fundação do mundo, para sermos santos irrepreensíveis perante ele em amor. Então, o palavreado acadêmico, o palavreado filosófico, irmãos, é válido. Essas palavras aqui de prévia, secundária, isso é tudo palavra filosófica, que a teologia se apropriou dela, para dar um esclarecimento melhor ao entendimento humano. Mas, o que eu não posso fugir daqui, santos, é que existe um ser, previamente, que está envolvido com a queda, meu irmão. Porque se Deus não estiver envolvido com a queda, meu irmão, a coisa está mais solta do que a gente possa imaginar. Mas tudo que Deus faz, com queda ou sem queda, com pecado ou sem pecado, irmãos, Deus é santo, Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é Deus. Isso não vai infundir nada na mente dele, não. Infunde da nossa, que somos fracos. Mas quando isso acontece, eu acredito que tudo aqui é feito para a glória de Deus. A teologia sistemática, ela coloca o pecado de Satanás como orgulho, que ele criou dentro de si, e esse orgulho se rebelou contra Deus, irmãos. Tem textos de Isaías que fala da queda do rei de Ciro. Não tem nada com Satanás aqui, não, irmão. Eu não sei onde foram buscar essas ideias. As derivações hebraicas falam disso, não. Estava dentro da sala de aula,
e o professor disse que o diabo caiu porque ele tentou ser igual a Deus. Eu digo, meu Deus, que concepção é essa, rapaz? Desde quando Satanás, criatura limitada, vai pensar na mente dele que ele pode ser igual a Deus? Irmão, se tem um ser que não tem dúvidas a respeito disso, é ele. Nós temos. E muitas das vezes nós agimos de uma forma diferente do nosso Criador, mas ele não, meu irmão. Ele sabe muito bem o seu lugar. Quem não sabemos somos nós. O diabo, quando estava na presença de Cristo, ele disse, olha, vieste nos atormentar antes do tempo. Por quê? Porque ele sabe que ele está na frente dele. Deus está na minha frente. Senhor, tu vieste nos atormentar antes do tempo, permite que nós entremos nos porcos? Olha para aí. Ele sabe o lugar dele. Quem não sabe somos nós, que falamos besteira. Se tem um ser que sabe o lugar dele, é o diabo, esse sabe. E obedece a Deus, categoricamente ele obedece, meu irmão. Viesse da onde? Ele disse, olha, eu vim de passear e a rodear pela terra. E o que tu lá tu vistes? Aí eu vi o teu servo, Jó. Ó, na linguagem de hoje, cobrisse ele de riquezas, é um teu protetor, é por isso que ele é assim. Eu disse, não, ele não é assim por causa disso não. Pô. Faça o seguinte, vá, acabe com tudo dele, só não toque na alma dele. Obedeceu perfeitamente a ordem do Senhor. Acabou com a parte externa de Jó todinho. Ladrões roubaram o gado. Ele colocou em Jó uma das piores doenças da época, que era a lepra, ok? Criou inimizade entre a família de Jó e os seus amigos. Deixou Jó deplorável diante dele. Mas por que ele fez aquilo? Quem fez aquilo foi o diabo, viu? O diabo colocou tudo aquilo nele. Mas por ordem de quem? Deus. Causa prévia. Causa prévia mandando na secundária. Vai lá e faça. Eu não estou pedindo não, eu estou mandando. Faça isso com ele. E ele fez, obedeceu categoricamente. Irmão. O diabo nunca intentou em seu coração isso não, Santos. Você conversa. O diabo sabe o lugar dele. É inferior até a última instância, Santos. A questão não é essa. Quando eu estudei teologia sistemática há mais de 20 anos atrás, a questão que eu identifiquei com o meu professor foi o seguinte: tudo isso que o senhor está falando é pós, não é pré. Eu quero pré, não quero pós. O que é pré? É o que aconteceu antes. O senhor está me dizendo que o diabo era um ser bom, porque o texto fala em Gênesis da criação, entende? Ato do criacionismo é uma coisa. Aquele criacionismo ali de Gênesis não é o mundo espiritual, Santos. É o mundo moral. E tudo que Deus fez, é bom. E tudo que Deus fez, é bom. Ele está descrevendo o ato criativo do mundo. O último a ser criado, quem é? É o homem. E Deus disse, olha, e formei ele, olha, e é bom. Mas se eu levar esse âmbito para o mundo espiritual, também é bom, irmãos. Entenda, irmãos. Se o diabo era bom, e como foi que ele se tornou mal? Se no mundo espiritual não existem essas coisas, como foi que esta peste se transformou-se em mal? Como foi? Então, quando eu olho para essas coisas, eu vejo o seguinte: Adão e o diabo ali. O diabo transfere para Adão a maldade, porque ele não era mau, ele era bom. Ah, mas tudo bem, Clécio, ele tinha um lado da sua santidade boa, e o texto da Confissão de Westminster diz que ele poderia ser mutavelmente, ele poderia mudar. E como mudou? Verdade. Agora, quem criou ele mutável? Foi o Criador. Quem criou ele santo? Foi o Criador. E quem criou a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos? O texto diz, o Senhor fez isso com ela. Deus, irmão, é Ele, meu irmão. Ele fez ele dessa forma. Para algum propósito ele fez isso. É isso que diz o texto. Nós olhamos com olhar míope para o texto. Nos conformamos com aquilo que escutamos muitas das vezes. Mas nós devemos entrar mais no texto, meu irmão, se o texto nos permitir, Santos. Então aqui a gente observa que nessas condições o homem, ele peca contra Deus. Deus não é o autor do pecado, o homem é o transgressor do pecado. Adão é o portador que abre as portas para o pecado entrar no mundo, Santos. Mas a questão é que tem um ser que está no Éden, que ele é especial, é o diabo. Ele é o sujeito da oração ali no Éden. Se você decifrar quem é ele, você decifra o texto. Porque ele é a peça fundamental, não é Adão não, queridos.
Quando Paulo fala aqui de Adão, ele está falando que do portador. O portador foi Adão. Adão abriu as portas do pecado e nós somos pecadores por causa de Adão. Mas antes de Adão, ele estava lá. Ele já existia antes de Adão, irmãos, o diabo. Ele não existiu naquele período, não. Ele já existia, olha, há milhões de anos. A terra de Adão, até aqui, dá um total de 6.000 anos, irmãos. O mundo moral, 6.000 anos. O mundo espiritual é milhões de anos. E foi criado, santos. Oxe, bota nisso, o mundo espiritual, que eu falo os anjos que foram criados. Então, esse mundo espiritual está a chave do segredo que Deus não nos revelou, santos. Então, eu não posso dizer assim, irmãos, é isso e é isso, porque não tem provas para ninguém dizer o que aconteceu, não. A gente suspeita que é isso. Nós suspeitamos que é isso. Mas este pecado aqui, Adão, ele foi e é responsável por isso daí. Então, aqui, particularmente, eu não vou entrar nesse assunto aqui, Santos, sobre o assunto precedente, sobre pecado, porque não é para isso, não tem como entrar aqui, Santos. Não tem como entrar aqui. Mas eu acredito firme e forte que o diabo, ele foi criado com essas inclinações. Totalmente criado com essas inclinações. Ele nunca foi bom como Adão. Sempre foi mau. Ele não se rebelou contra Deus com orgulho, santos. Ele sempre foi mau. Não há um traço de bondade nele. Isso não consegue entrar na minha mente, viu? Que um dia o diabo foi um ser bom, que depois ele se rebela contra Deus e ele cai em pecados. Ele já estava assim, irmãos. Eu não acredito que ele nunca foi bom, não. Sempre ele foi mau, perverso, anti-Deus. Ele sempre foi dessa forma. Eu não consigo ver o diabo um dia sendo bom e caiu em pecados e Deus expulsa ele da eternidade. Então, esta fora aqui a compreensão daquilo que eu vejo pelo texto. Simples fato de não haver material suficiente para falar de assuntos pré-existentes. Adão aqui diz no versículo 12, irmãos, representa a humanidade caída em pecados. O versículo 12 diz que Adão, ele caiu, e quando ele cai, ele leva toda a raça humana com ele. Ele abre as portas para o pecado, para que esse pecado ele pudesse invadir a esfera moral do mundo. Isso é verdade. Então, Adão é traçado aqui como cabeça federal. Em que sentido, irmãos? Adão é o cabeça federal, porque Cristo também, ele é chamado de cabeça federal, pois o primeiro sentido aqui é que o homem foi criado, e com ele a autoridade de transmitir à sua posteridade de bênçãos ou de maldições. Ele sendo o primeiro, ele é o cabeça, como Adão, pai, Eva, a mãe. Os dois são tidos nesse porte. Então, tudo aquilo que Adão pudesse produzir de bom, nós iríamos beber dessa bondade de Adão. E tudo aquilo que Adão produzisse de mal, como ele produziu, nós iríamos beber também, santos. Então, Deus sela Adão e sela Jesus como dois homens federais. Aí Paulo chama de Jesus de segundo Adão. Em que sentido? Não pecaminoso, irmãos, mas com o lado federativo, que transmite coisas para as pessoas. E nesse fato, foi o que ele fez, irmão. Então, o texto fala que toda a humanidade, ela foi mergulhada em uma palavra grega chamada adikia, que é injustiça. O homem agora é injusto, porque Adão presenteou nós com essa bênção, irmãos, que chamamos de consequências do pecado. Esse estado de injustiça e rebeldia perante Deus. O homem, quando nasce hoje, ele já nasce inclinado para ser rebelde. Todos nascem para ser rebeldes, tanto a criança como o adulto e o ancião. Todos já são assim inclinados. Não existe um sequer, meu irmão. Aí Paulo, quando abre o capítulo 3 de Romanos, 2 capítulos atrás, ele disse, não há um justo sequer. Não há um que entenda. Não há um que busque a Deus. É esse estado de aversão a Deus que o homem tem agora. Ele é avesso a Deus, e não é porque ele quer não, irmãos. Se você pergunta ao homem intelectualmente, falando assim, você ama a Deus? Ele vai dizer assim, irmãos, eu amo a Deus, eu já tenho Jesus no meu coração. Eles dizem isso, eu já tenho Jesus no meu coração. Ele está falando a verdade, irmãos.
A mente dele é quando ele peca, ele não peca contra Deus, não. Que ele não sabe o que é pecado, não. Quem sabe o que é pecado é a igreja. Mas ele não sabe o que é pecado, não. Na prática, ele não sabe o que é isso, não. Pecado para ele é matar, é roubar, essas coisinhas assim. Pecado é isso para eles. Mas a versão do pecado, ele não sabe o que é isso, não. Ele agride, bate na cara de Deus, sem misericórdia, ele não sabe por que está fazendo isso. Porque o quadro dele foi, o chip foi botado de cabeça para baixo. Ele olha Deus de cabeça para baixo. Ele não consegue enxergar Deus da forma de Deus, mas ele consegue enxergar Deus avesso. Aí o grego diz que isso é inversão, é adiquia, o estado de injustiça que o homem se encontra diante de Deus. Quando você está lendo a Escritura com alguém, você explica para ela o Evangelho, e ela diz, eu não consigo entender. Como é que é isso? Porque que complicação é essa Bíblia, irmão? Eu não consigo entender isso, não. Por quê, irmão? Porque a mente está trocada. Ela não consegue entender, porque é inversão de pensamentos, de valores que ela não tem. Isso é colocada de volta na conversão. A mente faz isso, ela retorna ao estado original da conversão. Ela não retorna ao estágio original no novo nascimento, viu? Nascimento não. Na conversão, meu irmão, é diferente. O novo nascimento, ele te libera da opressão do pecado. Você estava morto, estava dormindo e agora você acordou para o mundo de Deus, mas você não entende nada do que está sendo traçado no mundo espiritual. Aí o que é que Deus faz, irmãos? Deus vai ativar nele conversão. A palavra conversão é mudança radical de direção. Por isso que a lei tem que entrar, a escritura tem que entrar, porque se ela não entra, não há conversão, meu irmão. Aí Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, tem que haver pregação. O eunuco estava lá, lendo o texto, não estava entendendo nada. Aí Deus disse, ele vai ter que entender, eu vou fazer com que ele entenda, eu vou enviar os meus emissários para abrir o QI dele. O desejo já coloquei nele. A vontade já está nele, falta o intelecto dele se organizar com o meu. E como é que faz isso? Debaixo de uma fiel pregação, irmão. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Não existe conversão debaixo de um falso evangelho, irmãos. Ah, eu fui convertido em uma igreja tal, de como? Como? Debaixo de um falso evangelho, ouvindo falsas pregações, debaixo de um falso ensino, o Espírito Santo manifestou isso em você, não foi, isso não é possível não, pô. Martinho Lutero, debaixo de falsos ensinos há décadas. Mas Deus abriu o QI dele para ver Romanos. E ele compreendeu Romanos de uma forma diferenciada. Mas não foi a Igreja Católica que ensinou aquilo a ele. Mas Deus teve misericórdia dele. Calvino, Beza, Knox, todos eles passaram por esse processo. Não foram convertidos ouvindo heresias, foram convertidos ouvindo a verdade do Evangelho, santos. Então, nesse aspecto aqui, a palavra injustiça, que é a adiquia, ela toma uma forma muito propensa para a raça humana. Aí Deus aniquila a adiquia, que é a injustiça, e faz com que ele agora se torne a sua percepção de justiça de Deus. A primeira percepção de justiça, irmão, que Deus faz no pecador é o seguinte: quando ele chega diante de Deus, ele diz assim, eu sou um pecador miserável, depravado, não sou digno de estar na tua presença. Aquele autor que escreve best-seller, Ben-Hur, escreveu um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. Não compre esse material, meu irmão. Não compre esse material. Um lixo teológico. No livro ele diz que tem uma grande intimidade por Deus. Disse, irmãos, como é que o indivíduo que tem grande intimidade com Deus, ele trata Deus como se fosse um parceiro dele? Senta aqui, Espírito Santo senta e começa a conversar como se fosse um amigo dele, com palavras normais. Eu digo, olha, o primeiro aspecto de uma pessoa piedosa que está fora da adiquia, do aspecto da injustiça, é que ela reconhece o estado pecaminoso. Isaías, quando viu Deus, ele disse, ai de mim. Ele não disse, senta aqui, Senhor, vamos bater um papo, não tem isso não, rapaz. Ai de mim que estou perdido. Por que ele disse isso? Porque os meus olhos viram o Senhor, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, eu estou perdido, meu irmão. Aí a prefiguração diz que o Senhor pega a tenaz, a brasa, e coloca
simbolicamente na boca de Isaías: olha, estou purificando a tua imundície, tu estás deixando de ser um homem de adquia para ser agora um de Caio Soneiro, justo diante de mim. Eu vou purificar você. Então isso acontece. Mas esse palavreado feito esse autor aí, o Benihim, ele está totalmente fora da Escritura. Ele não conhece o que é a justiça de Deus, ele não sabe o que é ser piedoso e não sabe o que é ter intimidade com o Espírito Santo. Ter intimidade com o Espírito Santo não é brincar com o Espírito Santo, não tem nada a ver com isso. Então, isto daqui estava acontecendo com um homem no período de conversão. Então, aqui, quem pecou aqui de fato no Éden, santos? Foi Eva. Eva foi a mulher que quebrou o princípio da lei de Deus. Mas observa que a federalidade, irmão, não se encontrava com ela, encontrava-se em Adão. E isso é mantido até os dias de hoje. Vocês que são pais, que têm filhos, se seus filhos cometerem um crime, eles não respondem como entre menores. A polícia não vai querer conversa com a criança, vai querer conversa com quem? Com os pais vão ser presos. Mas foi a criança que cometeu o crime, né? É a federalidade. O pai responde pelos filhos. Adão respondia por Eva. Ele não era responsável por ela? Se a tua esposa pecar, tu é responsável. Se a esposa dele pecar, ele é responsável. Se a esposa pecar, é responsável. Se minha esposa pecar, eu sou responsável por ela. Deus não vai olhar para ela assim, não. Vai olhar para mim. Eu sou responsável por ela. Então, Eva, quando peca, Deus fica calado, não se manifesta. Mas quando ele chega para Adão, ele dá a pancada, meu irmão. Dá a pancada em Adão, meu irmão. Você era responsável por ela. Você é o tutor dela. Vou cobrar de você isso aí. Aí cobra de Adão e dá a sentença. Vê que ele, Deus não se dirige para Eva, meu irmão. Não, para Eva não. Ele vai para Adão, meu irmão. Você é o responsável. Ela não, meu irmão. A pancada foi nele, meu irmão. Então, o lado federal quer dizer isso. Adão era responsável pela raça humana e pela sua esposa. E essa responsabilidade ela recaiu sobre ele. Então, por que é dito que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, se foi Eva que pecou? Porque a federalidade está nele e não nela, santos. A mulher, ela não é contada no Antigo Testamento. A mulher não é contada no Novo Testamento. Elas ficam assim, bravas, irritadas, dizendo que a Escritura é machista. Irmãos, se a Escritura é machista ou não, eu não tenho nada a ver com isso. Vá cobrar de Deus, que foi Ele que criou dessa forma. Você vê, quando Jesus alimenta ali, eu alimentei mais de 5.000 pessoas, fora homens, ou mulheres e crianças. Por que ele diz isso? Fora mulheres e crianças. 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Por quê? Tinha muito mais do que 5.000. Mas as mulheres não eram contadas, é por isso que elas não entram na relação. As mulheres ficam chateadas por causa de ouvir essas coisas. Mas foi Deus que criou assim, irmãos. Deus disse que é o homem responsável por esta federalidade, não é a mulher. Então, o pecado caiu sobre Adão, não caiu diretamente sobre Eva. Ela recebe as consequências do pecado de Adão. Mas Adão foi o portador, irmãos, do pecado entrar no mundo. Então, esta desobediência adâmica teve essa extensão tão grande de pecados que contaminou a raça humana até hoje, irmãos. Somos contaminados por isso. Então, quando Deus criou a raça humana, ele foi diferente dos anjos. Você sabe dizer por que foi isso antes? Quando Deus criou a raça humana, ele cria com a perspectiva diferente dos anjos. Os anjos foram criados quantitativamente. Um exemplo prático, irmãos. Se existir hoje, mais de 2 milhões de anjos, é os mesmos anjos que estavam lá atrás. Não teve uma quantidade maior, não, são os mesmos. Agora, quando Deus forma a raça humana, ele forma com uma perspectiva diferente. Ele não forma todos na mesma hora, mas ele forma pelo primeiro casal. Esse casal tem que ter relações e vai nascer criança, e assim vai sendo formado. Vai sendo formado. Os anjos foram criados todos de uma vez só. A raça humana ela é compactada individual.
criação. Deus criou primeiro e esse daí vai o quê? Procriando, e assim sucessivamente. Essa é uma diferença entre a classe angelical da classe humana, santos. Essa é a grande diferenciação que Deus ele germinou através do casal. Ou seja, através do casal também passou o pecado. De pai para filho, de filho para pai, e assim sucessivamente, santos. Então, Adão mostra aqui que Adão, no versículo 12, ele é o responsável por transmitir o pecado. Em que sentido? De transportar o pecado. Transportar o pecado. Agora, eu acredito que ele não criou o pecado, ele é o transportador, o permutador do pecado. Foi ele que abriu as portas para que o pecado entrasse. Porque, irmãos, olha a prévia como funciona. Eu estou fora da casa, eu estou dentro de uma casa, eu abri as portas para ele entrar. Como é que o apóstolo Paulo diz? Que ele, através dele, o pecado entrou no mundo, santos. É como se Adão tivesse aberto as portas e ele entrasse no cosmos, santos. O cosmos foi afetado pelo pecado de Adão. Adão não criou o pecado. Adão é o transportador do pecado, santos. Então, se o pecado, se o diabo, ele já existia antes, eu acredito que ele é a origem de todo esse mal, nele estava o mal, de fato. Então, Adão não é o criador do pecado, mas Adão foi o transportador, literalmente, desse pecado. E com esse pecado de Adão, o que aconteceu? Houve consequências danosas no cosmos, irmão. A palavra cosmos significa uma ramificação grande. Ela pode significar pessoas, ela pode significar fauna, ela pode significar flora. Tem um livro chamado Consumação, Redenção e Reino. Compre esse livro, irmão. Pode comprar esse livro. Ele é muito bom falando sobre esses aspectos. A consequência adâmica aqui mostra que o mundo hoje ele sofre com as consequências do pecado. Alimentos que nós comemos também, santos. Paulo diz que a natureza ela geme aguardando o dia de quê? Da libertação. Não é que ela está gritando, né? É uma forma de expressar, dizer assim, que a própria natureza também ela é escrava do pecado. Ela não consegue produzir o alimento como produzia no Éden. Tudo no Éden era perfeito. A água era perfeita, irmãos. Não precisava de filtro, não precisava dessas coisas. A água jorrava mineral, não precisava dessas coisas. Hoje o homem maqueia a natureza, agrotóxicos e várias outras coisas para que a gente possa comer alimentos saudáveis. Mesmo com essa produção, ainda bebemos e comemos coisas estragadas, irmãos. Comemos, por causa do pecado. As frutas não eram danosas, não tinha esse aspecto ruim. Hoje as frutas têm, irmão, fazem mal para a saúde. Então, a natureza em si, hoje ela é agredida por causa do pecado. Então, os animais, a mesma coisa. O leão, irmão, quando ele vê o ser humano, a intenção do leão é acabar com o ser humano. Foi invertida, a natureza foi invertida. A natureza que submeteu o homem, agora tornou-se inimiga do homem. O animal, Adão, quando coloca o nome nos animais do Éden, o que acontece, irmãos? Eles se curvavam diante de Adão, para que Adão olhasse para ele e botasse de acordo com o caráter do animal. O nome era dado, santos. Mas o animal não agredia Adão, não. A serpente não agredia ele, não, porque ela entendia que Adão era o regente do Éden. Adão mandava do Éden. Ele era a coroa da criação, ele mandava e desmandava no Éden. Então, a fauna e a flora se curvavam diante do rei. Quem era o rei deles? Era Adão e Eva. Mas depois do pecado, foi que Deus disse, eu vou mudar a condição da natureza. A natureza que se curvava diante do homem, agora ela vai agredir o homem, vai machucar ele. Vai machucar. E é o que acontece hoje. Eu tenho medo de cobra danada. Tenho medo de cobra que me pela. Lá onde eu trabalho é cheio de cobra, de cascavel. E tem outra lá, federal também, né? Que misericórdia. Mas elas não eram assim, né? Mas hoje se tornaram assim, por causa do pecado de Adão.
Então, o que a Escritura mostra, aqui no versículo 12, que por causa deste pecado de Adão, o mundo se torna rebelde contra o próprio homem. Ele relata que o pecado adentrou no mundo e que este mundo chamado de cosmo, oikumene ou aion, não interessa qual tipo de mundo, que todos eles foram afetados, o mundo cósmico, o mundo moral e o mundo espiritual. A natureza, hoje ela foi afetada com essa agressividade do pecado de Adão. Aí Paulo, no capítulo de Romanos aqui, ele salienta que a natureza, santos, ela também aguarda essa libertação no dia que Cristo voltar. Todos vão ser libertos do poder exaustivo do pecado. Mas o que o capítulo 5 quer fazer é esse contraste entre Cristo e entre Adão. Se você acompanha o restante do capítulo 5 até o final, você vai ver o que é que Cristo faz com relação ao pecado, irmãos. Cristo neutraliza o pecado, Cristo mata o pecado, irmãos, por suas fases. O ser humano restaura a comunhão com Deus, o ser humano retorna ao padrão original que era anteriormente. Mas quem faz isso não é Adão, quem faz isso é Cristo, através da sua graça. E nós, como cristãos, irmãos, como nós devemos receber o capítulo 5 de Romanos? Como é que eu posso olhar para o capítulo 5 de Romanos, os versos 12 para frente, e dizer, essa era a nossa condição espiritual diante de Deus, pecaminosa e miserável. E agora em Cristo, irmãos, nós temos esperança que esses corpos cansados pelo pecado, ele possa restaurar, e um dia vai ser acontecido isso, e voltar ao padrão original. Nós, na prática, não temos esperança de nada, santos, na prática. Os cristãos de hoje, eles parece que não esperam a Cristo, parece que eles não têm sede em ter a justiça de Cristo. São cristãos apáticos e abatidos, meu irmão. Quando você abre a epístola de Romanos, você vê uma alegria. Por que eu vejo uma alegria? Porque a salvação para um pecador miserável feito eu, que vivia contrariando e machucando a lei de Deus. Mas nós hoje, parece que nada muda em nossas vidas, irmão. Entre a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não acontece nada, queridos. Parece que nada flui dentro de nós. Continuamos sendo apáticos, continuamos sendo os mesmos crentes que eu era ontem e hoje. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje, queridos. Eu tenho que viver para Cristo como se fosse o último dia, santos. Como se fosse o último dia, aguardando Ele, vivendo sem pecados, aguardando ansiosamente a Deus, bebendo das Escrituras e crendo que essas promessas que Cristo fez aqui, que é totalmente contrária de Adão, e eu tenho que agradecer a Deus, santos. E como é que nós agradecemos a Deus? Veja, como é que a igreja deveria agradecer a Deus? Viver uma vida deliberadamente em santidade, não em pecados, não faltar cultos diante de Deus, porque quem falta culto está em pecados, entende? Viver vida de orações, viver uma vida devota às Escrituras, no mínimo era para fazermos isso. Fazemos isso, irmãos? Muitas das vezes fazemos não, porque colocamos os nossos princípios primeiro do que o de Deus. O mandamento, o que é que o mandamento fala, irmãos? Primeiro buscai o reino e a justiça dele. A segunda é a minha. Mas o que é que nós fazemos muitas das vezes? Colocamos a minha em primeiro lugar e a de Deus em segunda, terceira ou quarta, se der para colocar, viu? Tem isso também. Então nós estamos muito afastados da realidade de Romanos 5. E quando você consegue avançar mais na epístola, você vê o que é que Deus proporciona para pecadores como nós, irmãos. Eu não consigo me enxergar diante de Deus como uma pessoa justa diante dele, mas sempre um pecador miserável diante dele. E temos que agradecer a Deus por essas revelações aqui escritas, não somente escritas porque elas são reais em nossas vidas, mas devemos passar por uma mudança radical de vida, santos. Mudança, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, nós temos que mudar a nossa maneira de falar, nós temos que mudar a nossa maneira de viver, na ortopraxia, não é somente teologia, santos.
Nós estamos cheios, carregados de teologia. Nós não precisamos de teologia mais, mas precisamos fazer com que essa teologia ela flua dentro de nós. E nós não conseguimos fazer isso, não. Uma vez eu disse, eu acho que eu nasci na era errada. Quando eu olho para os meados ali de um ano de 1600, 1700, eu me vejo nessa época. Eu não me vejo nessa época de hoje, não. Eu não me enquadro com essa época, não. Pô. Eu não me vejo um homem contemporâneo. Eu me vejo um homem antigo. É por isso que quando eu assisto aqueles filmes antigos, eu me identifico muito com uma coisa antiga. Filmes antigos, eu me identifico demais. Eu digo, como eu invejo os puritanos, rapaz. Como eu invejo aqueles cristãos que viviam naquele período. Eu queria estar naquele período ali. Eu acho que eu estou na época errada. Na época errada, pô. Eu não me identifico com essa época, não. Porque é um cristianismo apático. Pessoas parece que não conseguem reagir ao pecado, meu irmão. Como é que é isso, meu irmão? Temos isso aqui, ó, a revelação de Deus. E não conseguimos produzir ortopraxia. Conseguimos não, meu irmão. Nem o que se diga, todo culto se fala a mesma coisa e não conseguimos produzir ortopraxia na igreja. Não conseguimos. E quando eu olho para Romanos 5, eu tenho vergonha de olhar para Romanos 5. Eu tenho, assim, vergonha de olhar para aquilo que Cristo fez e para a minha correspondência com Ele. Eu não consigo corresponder, irmãos. Nós temos que ter esse aspecto, santos. Não me interessa o que está rolando nessa parede para lá. Me interessa aqui, ó, Cristo. Vamos conseguir, irmãos, viver uma forma plena com Cristo. E hoje um dos grandes inimigos da igreja é o celular, viu? A gente perde muito tempo com o celular, santos. Muito tempo com o celular. Se eu não conseguir controlá-lo, ele me controla, meu irmão. Me controla ele. Nós não oramos mais, nós não lemos mais Bíblia direito, não conseguimos mais ver. Nós não temos uma vida devocional diante de Deus, correta, porque os nossos afazeres, eles nos sufocam a nossa realidade dos dias de hoje, santos. O que é que Romanos 5 nos traz, santos? Uma autorreflexão sobre nós, autorreflexão sobre cada um de nós, sobre aquilo que Adão fez conosco e sobre aquilo que Cristo restaurou conosco, santos. Isto é o mais importante, o que Cristo fez por nós. Então, quando Adão e Cristo estão ali, mostrando uma coisa, outro, isso serve para exemplo para nós, que nós não merecíamos nada disso que nós estamos vivendo hoje, uma vida de santidade diante de Deus, uma vida cristã, nós não merecíamos isso não, mas Cristo nos fez galgar estas coisas, que nós possamos fazer uma autorreflexão, santos, quando sairmos daqui, em nossas vidas. Faço uma pergunta, irmãos, para vocês mesmos. Será que eu estou agradando a Deus com a minha vida que eu estou levando? Será que a minha vida está de acordo com aquilo que Deus quer em nós? Será que está, meus irmãos? Vocês possam fazer essa reflexão e extrair dela, olhando para as Escrituras e ver se isto é uma verdade, irmãos, com relação a nós. Isto é uma verdade. Então, Paulo mostra aqui para nós que a abundância de Cristo está sobre cada um de nós, santos. Justo e eterno e misericordioso Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua infinita misericórdia, que esse contraste com Adão, ela redundou em bênção para nós, Senhor. E que nós somos alguma coisa hoje porque o Senhor nos fez isso. O Senhor nos separou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos justificou, o Senhor nos santificou e está em processo de glorificação, Senhor. Abençoa, Pai, todos os teus santos que aqui estão, ó Deus. Abençoa, Pai, aqueles que não puderam chegar aqui, Senhor, também. Abençoa aqueles que estão enfermos e doentes, ó Deus, que também não puderam estar aqui. Abençoa, Pai, o nosso seminário, abençoa a nossa congregação em si, ó Deus. Faz com que cada um de nós, ó Deus, possa trilhar os teus caminhos, Pai. Faça com que cada um de nós possa pensar nas tuas coisas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, que não são poucos, Pai, são muitos. Abençoa o segundo dia de semana que está para entrar, ó Deus. Que em nossos trabalhos,
em nossas casas, em nossas escolas e faculdades, possamos respirar o Senhor e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor. Irmãos, pode ficar de pé,